17h17, boa tarde. Cá estou, ainda procurando aqui as coisinhas. Eu tenho algumas anotações para nossa dirimição. E vocês, evidentemente, tudo bem? Luz, Andréa, seja bem-vinda. Cássia Nemula, Rafael Luna, André Miranda, como estão todos vocês? Tranquilinhos, prontos para a dirimição de dúvidas? Semana passada aconteceu algo interessante, até escrevi lá no Instagram. Boa tarde, André. Neuda, como vai você? Que felicidade você sempre aqui com a gente. Como uma pessoa escreveu lá, dirimição de dúvida, eu escrevi. Patrícia, tudo bem? Eveline, boa tarde. Aline de Cássia também, boa tarde. Olha lá vem o André. Vamos então, depois eu conto a história. O André perguntando, pesquisei em alguns, só uso do em mais alguns aí, que maravilha. E no Volpe, mas não encontrei a palavra mal-vindo. Acho que ela deveria existir. Pois é. Peraí que eu ainda estou mexendo aqui. Hoje eu me atrasei um pouquinho. Estou aqui ainda, o meu Word está meio esquisito. Ele pede para instalar, toda vez que eu abro o Word, ele pede para instalar. E aqui eu tenho que vir e falar, não vai instalar não. Então tá. Bom, André, realmente você está certo. É que existem a palavra bem e a palavra mal, apesar de serem antônimas, tanto o advérbio bem quanto o substantivo bem, o advérbio mal, o substantivo mal, eles não seguem a mesma regra. Aliás, você pode usar sim, mal-vindo. Ele é mal-vindo aqui, só que com as duas palavras separadamente. E o bem-vindo, como todos os dicionários registram, com hífen, formando assim um adjetivo composto. Quer ver? Aqui, estou do Aulete aqui, o Aulete dizendo, bem-vindo, recebido com prazer, acolhido com satisfação, e que chegou a salvo em bem e segurança, pode ser uma interjeição também usado para dar as boas-vindas. E aí, completando ainda a sua pergunta, da mesma forma existem as boas-vindas, mas não existem as más-vindas. Então, a língua portuguesa tem os seus segredos, os seus mistérios. Exatamente, malquisto é uma palavra muito boa, tanto bem-quisto também. Você pode usar, ele é bem-quisto, mas é diferente. Ser bem-vindo é uma coisa, ser bem-quisto é outra. São duas coisas completamente diferentes. O cidadão pode ser bem-quisto, mas não bem-vindo. Eu gosto dele, mas no momento eu não quero recebê-lo. Então ele é bem-quisto, mas não é bem-vindo. Então, se você pesquisar, inclusive, com a nova ortografia, a reforma ortográfica, o uso de hífen, peraí, Eveline, já respondo para você, não vai embora não. O uso de hífen, você verá que são duas coisas completamente diferentes, o bem e o mal. Há uma lista, inclusive, de palavras fora de todas as regras quanto ao uso de hífen. Aí, Eveline, no segmento, Eveline, G mudo, segmento é o ato de seguir, o segmento é o trecho, talvez aí a sua digitação tenha causado essa estranheza. Profissões desaparecem, como é que é? Desaparecem. Profissões desaparecem, outras são criadas. Voz passiva, como ficaria na voz ativa? Bom, como é que é o uso da transformação, como é que é a regra de transformação de ativa para passiva e vice-versa? Bom, para que haja a voz ativa, o verbo tem de ser transitivo direto, ou seja, exigir um complemento sem preposição, além de obedecer, pagar, perdoar e responder, que exigem preposição, mas que admitem a voz passiva. O que fazer? Passa-se a oração, pega-se o elemento paciente, coloca-se como sujeito, mais o verbo ser e o transitivo direto no particípio. Então aqui, por exemplo, profissões são criadas por alguém, então alguém cria profissões. Profissões desaparecem, criam outras. E aí o sujeito seria indeterminado. Para o sujeito ser indeterminado, o verbo tem de estar na terceira pessoa do plural. Ficaria muito esquisito.
A frase ficaria muito esquisita, profissões desaparecem, criam outras. O ideal seria manter na voz passiva. Se não quiser usar o verbo ser e o particípio, use a partícula passivadora, Eveline. Profissões desaparecem, criam-se outras. Criam-se outras tem o mesmo sentido de outras são criadas, porém não há o verbo ser, nem o criada, nem o particípio. E também coloque ponto e vírgula entre as duas orações. Profissões desaparecem, criam-se outras. Profissões desaparecem, criam outras. Não aconselho o uso do criam outros, que realmente fica muito esquisito. Fab, seja bem-vindo. Primeira vez que eu vejo você aqui, não sei, talvez até possa ter já aparecido. Faz um vídeo indicando gramáticas conforme o nível de dificuldades. Pois é, indicação de gramática, alguém me pediu isso exatamente. Aliás, alguém foi muito mais maldoso. Maldoso é brincadeira, né? Lógico, né? Um modo de falar, né? Não sei quem que falou aí, professor. Faça vídeo comentando gramática por gramática. Nossa, terrível. Imagine pegar a gramática do Béchar e comentar a gramática do Béchar inteira, dizendo as suas características positivas. É bastante complicado fazer isso, até porque eu tenho que tomar um partido, né? Eu tenho que dizer se a gramática ajuda ou não ajuda, se ela realmente traz um nível elevado ou não, mas a sua ideia é legal, indicar gramáticas, né? É uma boa fazer um vídeo sobre isso. Agora, para indicar a gramática é rapidinho, né? Béchara, Segala, Hernani Terra são os três, não vou dizer os três preferidos, as três gramáticas preferidas, mas principalmente o Béchara, a gramática mais cobrada pelos concursos. Segala, há concursos que não só o usam como bibliografia base, mas inclusive copiam trechos do livro do Segala para colocar nas questões. Então, se você é concurseiro, primeiramente você tem de ler o edital do concurso a que se submeterá para conhecer a bibliografia base do concurso. Se lá estiver escrito Segala, não precisa estudar nenhum outro, estude Segala e pronto. Agora, se é para você pesquisar para o dia a dia, Béchara é o que mais põe o dedo na ferida, é o que mais aperta a ferida, é o que mais discute, podemos dizer assim. O Hernani Terra é uma boa gramática, mas é aquelas sistematizadas, não há discussão. É assim porque é assim e acabou. Segala mais ou menos assim também, com pouquinhas discussões. O Béchara é o mais completo, podemos dizer assim, na atualidade. Mas evidentemente, você não precisa ficar com esses três apenas. Na aula de sábado, por exemplo, sábado passado, quando eu quis apresentar a história da vírgula com adjunta adverbial, que é uma discussão bastante complexa não, é uma encheção de saco mesmo, porque existem pessoas no Instagram dizendo que se o adjunto adverbial tiver 3 ou mais palavras, a vírgula é obrigatória. Outro dizendo que se o adjunto adverbial tiver 5 palavras, a vírgula é obrigatória. Pois é, eu trouxe 13 gramáticas na aula de sábado passado. Li para os alunos aqui as 13 gramáticas falando sobre adjunta adverbial e vírgula. Só o Hernani Terra diz que a vírgula é obrigatória se houver mais de 2 palavras no adjunto adverbial. Nenhum outro diz número. Todas as outras gramáticas registram que se o adjunto adverbial tiver uma palavra só e estiver no início da frase, você pode colocar vírgula de acordo com a ênfase que você quiser dar ao adjunto adverbial, de acordo com a clareza que você quiser dar à leitura. E todos eles registram isso. A conclusão a que nós chegamos é que, quão maior o adjunto adverbial, maior a necessidade de se usar a vírgula em virtude da clareza. Porque se o adjunto adverbial é grande, significa que o período também é grande, e aí a falta de vírgulas pode causar uma estranheza na leitura, pode causar uma falta de clareza na leitura.
Tá? Então, quanto mais gramáticas você puder pesquisar, melhor. NASFAB, não sei, tá parecendo a cara do Pedro aqui, mas está escrito NASFAB. Né? Quanto mais gramáticas houver, melhor, que assim você pode comparar, você pode analisar e, evidentemente, pesquisar também na internet. É interessante, com muito cuidado, porque a internet virou terra de ninguém. Cada um escreve o que quer, cada um põe o que acha, ninguém pesquisa, ninguém analisa. Quer dizer, ninguém pesquisa não, né? Muita gente pesquisa sim, tem que tomar cuidado com a internet. André Miranda dizendo, na frase que utilizei o significado do malquisto não... deu certo, então beleza, se deu certo, perfeito. Boa tarde, Medina, tudo bem? Aline Costa, Humberto Letras, Humberto Letras, é estudante. É estudante ou é professor, né? De letras, evidentemente. Leirinha do PA entrou, Campos Dantas... Dalfenbaba, não vou ler o nome de todo mundo. Humberto Letes, professor, poderia explicar a distinção entre adjunta de nominal e complemento nominal? Bom, é o seguinte, você quer só a parte com preposição ou tudo? Porque a dúvida, evidentemente, é quando há a preposição. E, aliás, a maior dúvida é quando há a preposição de. Mas eu acho sempre importante uma análise mais abrangente para que realmente não fique dúvida alguma quanto à função sintática. E a Patrícia não estava conseguindo entrar, consegui agora, que bom. Então é o seguinte, Humberto. A análise sintática se inicia pelo verbo. O verbo é o princípio. Para fazer a análise sintática e descobrir qualquer função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto, vocativo, adjunta de nominal, complemento nominal, tudo parte do verbo. Achou o verbo, pergunta-se a ele quem é o sujeito. Quem é que pratica ou sofre ou tem a qualidade? Achou o sujeito, beleza, lá está ele. Analisa-se a predicação verbal para saber se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação. Achou, encontrou também o objeto direto, objeto indireto. Achou todas as funções sintáticas, ou melhor, uma por uma é melhor fazer. Por exemplo, achou o sujeito. Pim. Procure o núcleo do sujeito, que é aquilo que realmente funciona como sujeito. Um substantivo, um pronome, uma palavra substantivada. Tá? Achou o núcleo do sujeito, aí começam as regras quanto à adjunta de nominal e complemento nominal, que funciona assim. Achou o núcleo do sujeito. Tudo que estiver antes do núcleo do sujeito, dentro da função sintática, é adjunto adnominal. Por exemplo, a complicada discussão sobre as consequências da pandemia continuam. Sujeito, o que é que continua? As complicadas discussões sobre as consequências da pandemia. Tudo isso é o sujeito. Núcleo, exatamente o que? Eu vou até escrever aqui para não esquecer. Porque eu acabei de inventar essa frase aqui. As complicadas discussões. Aliás, vou escrever aqui para vocês, né? As complicadas... Essa é uma pergunta boa para sábado. As complicadas discussões... falta o tio aqui. Discussões sobre as consequências da pandemia continuam. Pronto, acabou. Tudo isso aqui é o sujeito, certo? Eu pergunto ao sujeito o que é que continua, e aí tudo que aqui está é o sujeito. As complicadas... Depois eu volto para ver se há alguma pergunta, tá, gente? As complicadas discussões sobre as consequências da pandemia, sujeito. Aí você procura o núcleo do sujeito. Exatamente o que continua? Eu escrevi... Não, porque... Pandemia... Não, Patrícia. O que é que continua? É a pandemia que continua? Não, as complicadas discussões sobre as consequências da pandemia continuam. O que é que continua? Discussões. Olá, Márcio Moreira, quanto tempo?
É aquele que foi meu aluno, né? Tô vendo pela foto aqui, ó. Tô vendo, eu acho que é assim, parece que é assim, lá na década de 1980 ou 1990. Tá. Então, daqui a pouco eu volto aqui. Então, núcleo, discussões. Espera aí que eu vou, aqui ó, vou fixar o que eu estou escrevendo aqui. Pronto, fixado. Núcleo, discussões. Aí o que nós vimos? Tudo que vem antes do núcleo. Obrigado, Márcio Moreira, por aparecer por aqui. Tudo que vem antes do núcleo, ou seja, o artigo as é adjunto adnominal. Nesse caso aqui, não, e as complicadas também. Opa, as adjuntas de nominal e também a palavra complicadas adjunto adnominal. Por quê? Porque as duas palavras aparecem antes do núcleo. Então, núcleo, discussões. Tudo que vem antes, as complicadas adjunto adnominal. Tudo bem. Após o núcleo, aí, vamos parar um pouquinho. Após o núcleo, tudo que aparecer sem preposição é adjunta adnominal também. Não é o nosso caso aqui, porque após discussões, que é o núcleo, aparece a preposição sobre. Eu me lembro, por isso que eu falei década de 1980, 1990, Márcio. Aquela época que a gente fazia a Copa Max, eu apitava jogo de futebol lá no campo da Associação dos Funcionários, na cancha, na quadra do Maxi, teatro, música, poesia, uma maravilha. Bom, continuando então, tudo que vier após o núcleo, se não houver preposição, é adjunta adnominal. Por exemplo, se fosse, as discussões complicadas continuam. O que é que continua? As discussões complicadas. Núcleo, discussões. Tudo que vem antes, adjunta adnominal. O que vem depois sem preposição, adjunta adnominal. Então, complicadas é adjunta adnominal também. Tá. Se o que vier depois vier com preposição, você vai analisar a que classe gramatical pertence o núcleo. Se o núcleo for substantivo concreto, por exemplo, o anel de ouro, anel é substantivo concreto. Tudo que vier à sua frente tem ou não preposição, adjunta adnominal. Se o núcleo for adjetivo ou advérbio e à frente houver uma preposição, complemento nominal. Por exemplo, isso é útil a vocês. Isso é o quê? Útil a vocês. Tudo isso é o predicativo do sujeito. Qual é o núcleo? Útil. A preposição, então vocês, é complemento nominal, porque útil é adjetivo. E aí é o que vem o grande problema. Se o núcleo for um substantivo abstrato, que é exatamente o que acontece na frase que eu criei aqui, discussões, o que é um substantivo abstrato? Ou é palavra que indica ação verbal, discussões, por exemplo, indica o ato de discutir, é um substantivo abstrato. Ou indica qualidade, beleza vem de belo, portanto beleza é um substantivo abstrato. Ou indica emoções, sentimentos, sensações, amor, saudade, amizade, compaixão, etc. Tudo isso predicativo, tudo isso substantivo abstrato. Aí, então, se for substantivo concreto, tudo que vier é adjunta adnominal. Se for adjetivo ou advérbio, tudo que vier é complemento nominal. Se for substantivo abstrato, aí você vai analisar, isso principalmente com a preposição de, você vai analisar se o que vem à frente é elemento agente ou paciente do núcleo. Por exemplo, a construção do prédio. O prédio foi construído, então é elemento paciente. A construção, passou um gato aqui. A construção do engenheiro. O engenheiro construiu, então é adjunta adnominal. Então é assim, se o que vier à frente do substantivo abstrato agir sobre o abstrato, se ele for o elemento agente, ou se ele for o elemento possuidor, adjunta adnominal. Se ele for o elemento paciente ou o elemento destinatário, complemento nominal. Então agora ficou fácil, está aqui, ó. As complicadas discussões sobre as consequências da pandemia, tudo isso é sujeito. Núcleo, discussões. Tudo que vem antes, adjunta adnominal. As complicadas. O que vem após tem preposição.
Então, discussões sobre as consequências da pandemia. O substantivo abstrato discussões, alguém discute, e essa discussão é destinada, direcionada às consequências da pandemia. Então, as consequências da pandemia, tudo isso é complemento nominal. E o complemento nominal tem núcleo também. Qual é o núcleo? As discussões sobre o quê? Consequências, núcleo. A pandemia possui consequências, a pandemia tem consequências, então é adjunta de nominal. É isso, Nas. Não me lembro nem se foi o Nas que perguntou, mas é isso. Então, resumindo, acha-se o núcleo de qualquer função sintática. Tudo que vem antes do núcleo, adjunta de nominal. Se o que vier após o núcleo não tiver preposição, adjunta de nominal. Se o que vier após o núcleo tiver preposição e o núcleo for substantivo concreto, adjunta de nominal. Se o núcleo for adjetivo ou advérbio, complemento nominal. Se o núcleo for abstrato, será adjunta de nominal aquilo que pratica ou possui o que está no núcleo, e complemento nominal aquilo que sofre ou é o elemento destinatário do que está no núcleo. E mais uma coisa, se o que vier após o núcleo for o nome do núcleo, como o pastor João, o professor Pedro, o dia das mães, é como se mães fosse o nome do dia, será aposto especificativo. Beleza? Essa então a explicação. Aqui uma explicação muito rápida. Algumas pessoas podem até ter se perdido aí na explicação, mas como aqui apenas falo, é um pouco mais complexo. Qualquer coisa, Humberto, entre no grupo Gramática Dilson Catarino no Telegram, lá discutimos o dia inteiro. Aliás, estamos quase chegando no componente 666, estamos no número 664, está a maior polêmica lá no grupo, quem será o número 666, coisa da Patrícia, tá? Muito bem, o André dizendo, para o autor acrescentar numa frase informações complementares ou comentários jocosos, é possível usar indistintamente os travessões e os parênteses? Sim, tá? Principalmente, se forem informações complementares desnecessárias, como é o caso de comentários jocosos, né? Melhor ainda são os parênteses, porque muitas vezes, porque existe o travessão grande e o travessão pequeno, né? O computador nos ocasionou isso, né? Às vezes aparece um hífen lá no meio solto como um travessãozinho, ou um travessão maior, tá? Então aí fica meio como se fosse parte do conteúdo mesmo, é melhor usar parênteses. Aliás, o próprio aposto explicativo pode ser separado por vírgulas, pode ser separado por travessões ou por parênteses, depende da ênfase que queira dar, depende da necessidade que se queira, até para retirá-lo do texto, como você colocou aí um comentário complementar ou algo jocoso. Nas dizendo que Segala é gramática, né? Segala é a queridinha dos concursos militares, aí então quem for submeter a um concurso militar tem de estudar o Segala mesmo. Celso Cunha, você perguntando aqui, muito bom, adoro o Celso Cunha. Celso Cunha também é muito bom, mas eu vejo que as bancas não têm usado muito o Celso Cunha. Celso Cunha ficou meio no passado, né? Eu nem sei se ele está vivo ainda, nem sei se existe uma equipe trabalhando um livro de Celso Cunha, e é com Lindley e Sintra, um negócio assim. Eu tenho uma, não vou lá buscar agora, não preciso, mas é Lindley e Sintra, que é o coautor da gramática, mas já faz 30 anos, 40 anos, tá? O que eu percebo de Celso Cunha e Lindley e Sintra é que não há novas edições, há apenas a repetição da edição antiga. Então perde um pouco o calor do momento, né? A discussão do momento. Mas é uma gramática. Celso Cunha, Rocha Lima, Roberto Mesquita, o Pasquale e Ulisses Infante também são gramáticas boas. É uma gramática boa. Sacconi, apesar de umas ideias meio malucas, mas há muitas gramáticas. Eu acho que quanto mais você tiver, mais você estuda, mais você aprende. Eveline, as diferenças de ótica entre eles se enraizam. O se é pronome reflexivo,
Bom, as diferenças de ótica entre eles se enraizam. Olha, pronome reflexivo, como é que alguém vai enraizar a si próprio? Para ser pronome reflexivo, o sujeito tem de praticar ação sobre si mesmo. As diferenças não enraizam a si próprias, então não pode ser pronome reflexivo. Ou é partícula passivadora, as diferenças de ótica entre eles se enraizam, ou seja, são enraizadas por alguém, quer dizer, alguém pratica a ação de enraizar isso, suponhamos assim, por exemplo, o que nós estamos discutindo aqui sobre gramáticas. Algumas gramáticas repetem tanto a mesma teoria que acabam enraizando essa teoria nas apostilas dos sistemas de ensino, por exemplo. Então aí as diferenças se enraizam pelas gramáticas, partícula passivadora. Ou podemos dizer que o verbo enraizar é um verbo pronominal. Quer ver? Vamos ver se o Aulete registra isso. Olha lá, enraizar, verbo fixar, e entre parênteses, se, ou seja, ele pode ser um verbo pronominal, portanto, a minha análise aqui estava pertinente, e aí seria uma parte integrante do verbo, ou seja, o verbo não é só enraizar, é enraizar-se, e que eu acho que é a mais coerente análise. Portanto, não é pronome reflexivo pelo simples fato de que diferenças de ótica não conseguem enraizar a si próprias. Então acabou a conversa sobre o pronome reflexivo. Partícula passivadora, se o verbo for enraizar transitivo direto e alguém praticar a ação sobre as diferenças de ótica, e se for verbo pronominal, parte integrante do verbo. Quer ver? Observe o que o Aulete traz como exemplo aqui, transitivo direto, ó. O trabalho no campo enraizou muitos imigrantes. Então observe que aqui há uma voz ativa. O trabalho no campo enraizou muitos imigrantes, ou seja, fez os imigrantes criar relações, condições de vida. E aí eu posso passar para a voz passiva. Muitos imigrantes foram enraizados pelo trabalho no campo, ou enraizaram-se os imigrantes pelo trabalho no campo. Enraizaram-se os imigrantes, quer dizer, eles foram enraizados pelo trabalho no campo. É uma estrutura um tanto quanto, vamos dizer, rara, né? É melhor chamar de verbo pronominal e parte integrante do verbo. E aí o Nas dizendo a clareza é o argumento mais lógico. Sim, tudo é a clareza. Bechara discute muito isso na sua gramática, e não é uma gramática atualíssima, já tem alguns anos de uso a gramática de Bechara, que a questão é clareza, que não pode ficar aquela história mecânica de ficar contando o número de palavras. Quantas palavras esse adjunto adverbial tem? 2, então não vou pôr vírgula. 5, vou pôr vírgula. Não é isso, é clareza. Ele mesmo diz, se for um advérbio como ultimamente, é uma palavra só. Se for na história dessas pessoas que tratam de número, ultimamente ninguém põe vírgula. E aí, quantas frases você vê ultimamente? Vírgula. É para dar ênfase, é para dar mais clareza. A Aline de Cássia concordou, não sei com quem, mas concordou, obrigado Aline. Humberto, com preposição, agora não sei o que é com preposição que o Humberto falou aqui, porque eu já falei tanta coisa que nem sei mais. O adjunto e complemento, né? Vixe, essa pergunta eu fiz já faz uns 20 minutos. Eu falo barbaridade. Então é isso, Nasce. Se a questão é com preposição, é aquilo mesmo que eu disse, né? Você só vai ter dúvida se o elemento preposicionado é adjunto adnominal ou complemento nominal, primeiro, com a preposição de. Segundo, diante de um substantivo abstrato. Se for elemento agente ou possuidor, adjunto adnominal. Se for elemento paciente ou destinatário, complemento nominal. E aí o Nas, o verbo se fez carne, sim. O que eu digo, o princípio é o verbo, é que eu aproveito essa frase bíblica aí para trabalhar a gramática. Eu acho que todo o estudo de gramática deveria iniciar pelo verbo. O verbo é o elemento mais importante. Eu vejo
uma falha, a escola começar a ensinar o jovenzinho pela fonética, porque a fonética não representa absolutamente nada num texto, absolutamente nada. O aluno entra com 14 anos no primeiro colegial, 14 para 15 anos no primeiro colegial, e a primeira coisa que ele aprende de português é fonética. E aí ele volta para casa pensando, para que eu estou aprendendo isso? Que me interessa ditongo, tritongo, hiato, dígrafo? Para que isso? Isso é uma teoria sem fim algum, não há finalidade. Agora imagine ele começando a estudar por verbo, e aí o professor dizendo a ele que o verbo é a parte mais importante do discurso, seja discurso oral ou escrito. Então a partir daquele momento ele vai começar a raciocinar, ele vai começar a aprender a pensar para produzir textos. Textos orais, textos mentais, textos orais e finalmente textos escritos. Aristóteles já dizia isso. Quanto tempo? Tá. Ianouricuri perguntando para enfrentar. Eu fiz uma. Deixa eu falar. Para enfrentar a banca CESP, qual a melhor gramática? Eu li o edital da banca CESP para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Eles não têm uma gramática base, mas eles trouxeram tudo que deve ser estudado. E, por exemplo, pelo menos para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, né? Eles não cobrarão fonética, não cobrarão teoria da comunicação, não cobrarão estrutura e formação das palavras. Então não é uma gramática, na verdade, que interessa. Você tem de ler para saber o que cai. Então, por exemplo, isso eu acabei de falar agora, o cidadão, vou fazer o concurso da Polícia Federal, e começa a estudar por fonética, aí vai para a estrutura e formação das palavras, prefixo, sufixo, pronto, perdeu aí umas 10 horas de estudo, porque isso não cai. Então aí, não importa, se é Segala, Bechara, é aquilo que eu disse, quanto mais você estudar, melhor, mas primeiro é ler o edital. Estou com machucadinho aqui. Tá, e aí o Nas dizendo, creio que seja o Bechara, mas não está escrito lá, Nas. Aliás, também tem o seguinte, as bancas não são fixas, não são rígidas. Em alguns concursos, CESP e Sebrasp, que agora é Sebrasp, se eu não me engano, né, cobraram fonética. Se você entrar nesses sites aí de que concurso, por exemplo, até vou ver depois. Tá? Aliás, vou ver agora, enquanto eu falo aqui, eu vou até entrar aqui nesse site, tá, para ver, enquanto nós conversamos aqui, eu vou colocar aqui, já vou colocar meu e-mail, tá lá meu e-mail, a minha senha, quer a minha senha? Anota aí. Pronto. Entrei lá, aí vamos ver questões. Bom, então enquanto isso eu participo. Eu continuo. Tá? O Nas disse que crê que ser o Bechara, tudo bem, quem estudar o Bechara certamente se dará bem, porque o Bechara é uma gramática completíssima, tá? Não fica nada para trás, o que não ocorre, por exemplo, com português não, né? Com o AIS. O AIS tem uma excelente fonética, o AIS tem uma excelente gramática, mas é incompleta. Você não acha nada lá de adjunta de nominal, complemento nominal. É bastante complicado estudar pelo AIS. Tá? Então lá, banca, CESP. Pronto, estou pesquisando aqui a banca CESP sobre fonética lá, filtrar. Então, a banca CESP, nenhuma questão. O que significa? Que a banca CESP nunca cobra fonética. Então eu estava errado. Estava errado porque eu disse que pode ter cobrado em algum concurso por aí afora, mas pelo menos aqui no que concurso, 0 de fonética com a banca CESP. Estrutura das palavras, vamos ver. Então, você que vai fazer Polícia Rodoviária Federal ou polícia, estrutura radical, vogal temática, etc, colocar o filtro aqui, a banca CESP, uma questão em 2011,
Então, lá em 2011, a Banca CESP cobrou estrutura e formação das palavras para CBM ES, aspirante do Corpo de Bombeiros Militar. Então, eu não estou tão errado assim. Realmente, a banca pode cobrar num concurso uma matéria e no outro não. Pode achar, não vou cobrar isso não, vamos deixar para lá, vamos cobrar algo mais substancial, algo mais de texto, e não ficar na decoreba. Excelente isso. Não cobrar fonética, não cobrar o que é prefixo, o que é sufixo, o que é parassíntese, isso é ótimo, porque é teoria que não serve para nada. Então, cobrar o quê? O que realmente importa para a produção de texto e para a interpretação de texto. Verbo, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, que é pura decoreba também, né? Mas é super interessante, acentuação, tá? E as coisas importantes também. A Patrícia perguntando para o Fabrício se ele está lendo a Bíblia. Fabrício? Opa, estou falando Nas Fab, Fabrício e tal, agora eu já sei o nome dele. Então tá, aqui inclusive foi por causa dela que iniciei os estudos gramaticais, pois não entendia nada. Olha só, isso foi por causa da Bíblia que começou os estudos, que bom, maravilha. Felipe falou adequadamente aqui sobre o núcleo, o Márcio dizendo que é ele mesmo, até deve ter saído já, o Márcio evidentemente não vai ficar aqui ouvindo gramática, só para relembrar do professor, né, Márcio? Não vai, né? 1986, vixe, faz tempo, barbaridade, eu era super magro. Fabrício, acabou de passar o bichano aqui faz tempo também já. As siglas e acrônimos estão sujeitas a... Sim, tudo. Sim e não. Tá? Estariam, por exemplo, Petrobras deveria ter acento, mas ninguém coloca. Tá? Então, há algumas siglas que o autor da sigla coloca o acento de acordo com a gramática padrão, e os acrônimos também da mesma forma. Deveriam fazer parte sim. A regra diz que sim, só que ninguém usa, né? A começar pelo próprio governo. Petrobras deveria ter acento por ser uma oxítona terminada em A seguida DS. Deixe-me lembrar de uma outra sigla aí que tem acento. Você se lembra aí de alguma sigla que respeite a norma vigente? Bom, vamos pensando aí, qualquer coisa, é o gatinho do professor sou eu. Não, opa, tô brincando, Patrícia. Não é o único. O que passou aqui foi o Guigo. É um siamês lindíssimo. E há ainda a Jujuba, que é uma gatinha preta. Se alguém se lembrar de alguma... Olá, Sayonara, tudo bem? Se alguém se lembrar de alguma sigla, de algum acrônimo, de alguma abreviação aí... por exemplo, abreviação, tá? Porque sigla e abreviação têm regras parecidas. Por exemplo, quando você abrevia uma palavra, página, page com acento, page, acento e ponto. Não estou conseguindo me lembrar agora, porque eu estou com o raciocínio aqui acelerado, não estou conseguindo me lembrar agora de alguma sigla que respeite as normas, diante de tantas que existem. Se alguém lembrar aí, por favor, me diga. O professor Fabrício, o primeiro vídeo que vi do senhor, obrigado, foi sobre o sujeito causativo. Não é sujeito causativo, é sujeito acusativo. Pensa numa coisa que nunca entendia, só aprendi com o senhor. Oh, que maravilha, obrigado, Fabrício, muito obrigado. Mas sabe o que é, Fabrício? A questão aqui não é que você nunca aprendeu antes. É que quando você assistiu ao meu vídeo, eu falei só sobre o sujeito acusativo, que é aquele que vem de um verbo causativo ou de um verbo sensitivo. E na sala de aula, primeiro que você estava no meio dos seus amigos, né? Primeiro problema é esse. Segundo, que o professor não ensinou só aquilo. Ele ensinou aquilo no meio de mais um monte de coisas. Terceiro, que o professor saiu e aí entrou o professor de matemática, de química, de física, sei lá o quê. E aí embaralhou tudo. Aí você vai estudar sozinho em casa, não lembra mais do que o professor falou, né? Não se lembra mais do que o professor falou. Então esse é o problema. Não é que o seu professor ensinou mal ou que não tenha tido competência. Esse é o grande problema. Obrigado, Patrícia. Olha lá o André passando o link do nosso grupo lá no Telegram, tá? Então quem quiser fazer parte do grupo Telegram, quem quiser ser o 666, entre já. Tá? Obrigado, Fabrício. Opa, estou gostando de hoje. Muita admiração. Ô, Eunice, obrigado também. A Patrícia aqui, meu pai adotivo.
Ê, Patrícia. Gente, eu tô com uma machucadinha aqui, agora que eu tô vendo, tá esquisito, mas deixa pra lá. Boa tarde, José Alma, obrigado pelo seu boa tarde. Boa tarde, Joana, tudo bem com vocês? Eveline, vamos ver pergunta. A comemoração prévia do futebol de domingo, vitória certa. Bom, tá faltando alguma coisa aqui. Provavelmente uma conjunção. A comemoração prévia do futebol de domingo é vitória certa. Eu não entendi muito bem essa frase não, porque como é que uma comemoração vai ser vitória certa? Tá? Mas que seja, né? Diga-me depois se eu estou certo. Está faltando a conjunção aqui. A comemoração prévia do futebol de domingo, ou faltando um verbo. Aliás, verbo, cadê verbo? Exatamente isso, está faltando o verbo. A comemoração prévia do futebol de domingo é vitória certa, traz vitória certa. Então, primeiro é isso, a frase não está, a oração não está completa, tá? E segundo, tem que saber o que significa essa frase. Então, pense aí e lá embaixo coloque, ou por fora aqui, onde tem o maisinho, onde tem o ponto de interrogação aqui embaixo, você pode escrever também, que aí eu já vejo a sua pergunta direto aqui, não preciso ficar rolando. Mas falta verbo aqui não há oração. Aqui há uma frase nominal. Sem verbo não há oração, e aí não há sujeito, não há objeto direto, não há objeto indireto, não há adjunto adverbial, e essas coisas todas. Boa tarde, Ivani, seja bem-vinda. Alguém sabe me informar se o professor tem algum curso completo de gramática? Então, Fabrício, eu tentei fazer aí a comunidade de gramática de Jus Catarino, mas eu rompi com a equipe técnica esses dias, e estou recomeçando. Então, a partir de agora, mais um tempinho, talvez o mês que vem já, eu abra o curso para ser curso completo, evidentemente. Para você fazer um curso completo de gramática, você precisa de um ano de estudo aí, né? Então, eu vou abrir o curso, e em breve vocês ficarão sabendo, tá? Sim, vou lá no Instagram, vocês vão entrar no Instagram, no Telegram, já vai estar lá bonitinho. Clique aqui, compre aqui, pague aqui, estude aqui, tire dúvidas aqui. Tá. Então a Patrícia já foi. Eu sou professor, Patrícia. Eu não sou professor mais de sala de aula, né? Mas continuo sendo professor. Escrevi gramáticas para o sistema Max de ensino, várias apostilas no material didático do sistema Max de ensino. E haverá o curso, sim, não mais a comunidade de gramática de Jus Catarino. Essa nós fechamos, já conversamos, estamos em fase de conversa com os que se matricularam. E o Fabrício, seguinte, o Gramática Online você pode entrar, o meu curso, gramaticaonline.com.br, gramática completa lá, tá bom? Então tá, mais alguma? Aí, Ivani, Radiobras, a Radiobras tem acento, Ivani? Olha só, se a Radiobras tem acento, eles acertaram numa e erraram noutra, mas aí é a prova, né? A prova da ignorância deles. André, vamos por o link, já colocou. O Fabrício quer entrar, então aguarde, Fabrício. Por enquanto, entre no grupo do Telegram. Já vi que você está no Instagram, né? Vi você aqui, evidentemente. Entre no grupo Telegram, porque lá no Telegram a nossa discussão é mais constante. Aqui no Instagram a coisa é muito impessoal, né? Eu coloco um story, coloco alguma coisa lá embaixo, a pessoa comenta, eu vejo que eu comento. Agora lá no Telegram não, lá no Telegram é uma pergunta atrás da outra, um comentário atrás do outro, e é o dia inteiro até de madrugada. Tá. A Eveline, é uma questão que falta conjunção, gostaria de saber se pode ser a conjunção logo. Então, Eveline, o problema é o seguinte, mesmo que tenha conjunção, tem que ter verbo. No primeiro momento, quando eu li a frase, eu disse, falta uma conjunção aqui, mas também falta verbo. A comemoração prévia do futebol de domingo, logo vitória certa. Continua faltando alguma coisa, continua incompleta essa frase. Ela ela veio de algum texto. Há de haver um contexto para entendermos. Tá? E esse contexto é o que está faltando aqui para nós analisarmos. O logo aqui fica até esquisito. Porque logo é uma conjunção conclusiva, liga orações coordenadas conclusivas. Então falta verbo aqui, Everine, alguma coisa, dê uma olhada lá de onde você tirou essa frase, porque alguma coisa falta, ela não está completa não, tem que ter um verbo ali.
tá? Mas eu vejo que a conjunção logo não caberia lá não. A Patrícia colocou aqui o Prof. Gilson Catarino, isso aqui deve ser do Instagram, né? Tá? Tá travando aí? Então tá, beleza. Ninguém colocou pergunta aqui dentro, então... Espera aí. Eveline, eu vou escrever essa frase sua aqui na internet para ver se sai alguma coisa. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Para copiar a frase, que talvez... Ah lá, a comemoração prévia do futebol de domingo, vírgula, vitória certa. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Vitórias e derrotas, não apareceu nada, então não há a questão, porque às vezes quando eu coloco a frase aparece a questão, não apareceu a questão aqui, então não sei de onde é. Se você puder procurar aí de onde veio essa frase, mesmo que você não queira colocar agora, tá? Mesmo que você não queira colocar agora, colocar lá no Telegram, acho que você já faz parte do grupo Telegram, não tenho certeza, se não fizer, faça, vai lá ser a 666. Então tá, aí alguém fez uma pergunta aqui: para estudar gramática eu preciso fazer curso de letras? Não, lógico que não. Curso de letras é para que você haja como um profissional. Você fará o curso de letras para dar aula de português, fará o curso de letras agregado a alguma especialização para trabalhar como secretário executivo de uma grande empresa, e outras cositas mais também. Mas eu, por exemplo, a minha história, por exemplo, quando eu era jovenzinho, já gostava da gramática. Eu estudava bastante a gramática, eu me interessava, eu escrevia poesias quando eu era jovem, então eu me interessava muito, e gostava de escrever, não só poesia. E olha o que a Patrícia escreveu ali, ó. Ela faz letras e fala que não tem quase nada de gramática. Realmente, a maior parte dos cursos de letras no Brasil nem ensinam a gramática, ensinam linguística, ensinam a gramática instrumental, vez ou outra assim, tá? Mas o curso inteiro não. Então o que ocorre é assim: calma, Patrícia, calma que o livro nem está pronto ainda. Eu comecei o livro, parei por causa do rompimento com a equipe técnica, mas agora em 2021 certamente sabe. Mas é o Gramática Online, entre no Gramática Online sem problema algum. Mas a minha história é a seguinte: quando eu era jovem, eu fiz vestibular para veterinária. Eu entrei em veterinária na Universidade Estadual de Londrina. Só que eu queria ganhar um dinheirinho, não ficar dependendo do meu pai, até porque meu pai também não tinha dinheiro. E aí o que eu fiz? Fui dar aula. E como eu estudava muita língua portuguesa, fui dar aula de português num distrito de Londrina chamado Irerê, para catadores de algodão, para quem trabalhava na lavoura de algodão da região de Londrina. E comecei a dar aula de gramática nas escolas de Londrina e cheguei a ser sócio do Colégio Max de Londrina, melhor escola melhor escola de Londrina. Só fiz letras depois dos 40 anos. Por quê? Porque aí eu precisava do diploma. O presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, exigiu que todos os professores tivessem diploma, porque era muito comum na época no Brasil, década de 70, 80, 90, que médicos dessem aula de biologia, engenheiros dessem aula de matemática, que pessoas que faziam jornalismo, que eu depois saí da veterinária e fui para o jornalismo, dessem aulas de português. E aí o Fernando Henrique Cardoso acabou com isso e exigiu o diploma lá em 1997. Tá? Mas não é isso. Você não precisa fazer letras para estudar gramática. Você pode estudar gramática sozinho. Aliás, pelo que a Patrícia falou aí, se você fizer o curso de letras, você não vai estudar gramática, a não ser que a faculdade de sua cidade aí ofereça o curso completo. Mas o ideal é estudar por conta mesmo, viu? E eu estou à sua disposição. Tá, Ivani, certeza da vitória. A comemoração prévia do futebol no domingo. Mas mesmo assim, é o verbo, né? Tá? A comemoração prévia do futebol de domingo é a vitória certa
é a certeza da vitória. É um verbo que vai aparecer aí, não é uma conjunção, tá? E aí, Calzi, curti meu vídeo e comenta lá, qual vídeo, Cauanzi? Eu vou lá procurar o seu vídeo depois e eu curto, mas eu não sei que vídeo é. Tá bom? Mas qualquer coisa eu curto e comento lá. Vou até anotar o seu nome aqui, tá? Porque daqui eu vou fechar aqui e não verei mais a sua mensagem. Cauazin.ff34. E qualquer coisa eu comento lá, tá bom? André Miranda, professor, usar expressões populares e regionalismos empobrece um texto? Depende do texto. Tá? Se o texto, por exemplo, suponhamos que, não vou nem falar de concurso, porque concurso pode até empobrecer. Mas quer ver? Vou falar de concurso, sim. Vou falar de redação de concurso. Se a redação do concurso tem como tema exatamente regionalismo ou a riqueza plural da gramática da língua portuguesa ou da própria língua portuguesa, a utilização de expressões populares e regionalismo, evidentemente, a utilização não empobrecerá o texto. Agora, se é um assunto que nada tem com variação linguística, que nada tem com a própria língua portuguesa ou com a gramática da língua portuguesa, haverá sim um empobrecimento. Então, depende, tudo depende de qual texto, qual tema, para quem o texto é escrito, por que o texto é escrito. Então, de um modo geral, podemos dizer sim, empobrece. O uso de expressões populares e o uso de regionalismos empobrece, porém pode não empobrecer. Depende do que eu digo, depende da intenção, depende do motivo. Olá, Paula Castanho, tudo bem? Como é que vai? Estudante, minha ex-aluna lá no 2P1, sentava-se ali pela carteira B ou C no meio da sala, faz muito tempo, hein? Não faz não, desculpa. Você deve estar com uns 22, 23 anos. Seja bem-vinda, Paula. Fabrício dizendo, sou da área jurídica, creio que a gramática é algo que deve ser bem explorado. Sim. O outro problema, os cursos de direito, se eu não me engano, a Paula Castanho fez direito, inclusive. Paula, se você estiver aqui ainda, pode até comentar aqui. Algumas faculdades de direito não estudam gramática aprofundada também. E deveria, né? Porque o profissional do direito usa a gramática constantemente. É um profissional que precisa saber usar a língua adequadamente. Há faculdades que não trabalham com a língua portuguesa. Se a Paula estiver por aqui ainda e quiser comentar, por favor, fique à vontade. O André dizendo, perguntei porque tenho usado nos meus escritos como forma de descontrair a leitura. Aí é outra história, André. Aí que está, sua intenção válida. Primeiro, você não está concorrendo a um cargo, a uma vaga, certo? Então você não precisa se preocupar com isso. Você escreve apostilas sobre música, sobre violão. Então, quanto mais descontraído for o seu texto, mais você atrai o jovenzinho. Imagina um jovenzinho aí de 12, 13 ou mesmo 17, 18 anos, estudando, vou estudar violão, pega uma apostila sobre violão e vem lá só com termos técnicos, nomes difíceis e tal, e larga na hora. Agora, se há a escrita do dia a dia, a despreocupação, melhora e muito. Tá? A Patrícia dizendo, verdade, é só estudar por conta, porque na faculdade eles explicam bem por cima e já aplica uma prova. É bem isso mesmo. Olá, Ana Paula Tonon, mais uma aluna aqui que estudou, fez não só Max, mas também o Med Magno. Tudo bem, Ana Paula? Saúde. Fabrício dizendo, os próprios operadores do direito não dominam nem o mínimo. Há advogados muito bons. Eu conheço advogados que têm uma fala muito boa, estudaram a língua portuguesa. Acho que o grande lance também do advogado ou do estudante de direito, acho que quem entra no estudo de direito já tem uma facilidade para o estudo
linguístico, podemos dizer assim, não a linguística propriamente dita, mas tem uma inteligência linguística mais desenvolvida, óbvio. Não é? Um cidadão que tem inteligência lógico-matemática desenvolvida, ele vai pensar em fazer engenharia, arquitetura, algum curso que tem relação com a inteligência lógico-matemática. Ele não vai pensar em fazer literatura, tá? Você vai pensar no que tem a ver com a sua própria inteligência. Então aí que está. A maioria dos que entram no curso de Direito tem uma inteligência linguística mais desenvolvida. Então, obviamente, tem uma facilidade, mesmo que a universidade não ofereça um curso de gramática decente, o que ele estudou no ensino médio, ou no cursinho, também ajuda bastante e ele continua estudando também. Certo? O André dizendo que se policia para não abusar dos trocadilhos, sim, porque aí também é aquela velha história, né? Você não pode exagerar nada. Eu me lembro de quando nem internet, quando o computador apareceu na nossa vida, isso foi em 1995, por aí, vocês todos ainda eram nenenzinhos ou nem nascidos. Eu criei o Gramática Online dia 30 de novembro de 1999. 21 anos de vida o Gramática Online já tem. E eu criei o Gramática Online para os meus alunos do Max. Eu pensava, vou escrever para eles, eles entram lá. E, aliás, já havia internet, então naquela época, evidentemente, né? Mas aí o que aconteceu? Naquela época, como as ferramentas surgiram, as pessoas começaram a usar PowerPoint para dar aula. Então, você tem que criar, você tem que usar mais a dinamicidade da tecnologia para a aula, para não ficar aquela aula chata, tá? E aí o que aconteceu, André? Alguns professores, principalmente da área de física, química, em que há muita coisa, muita fórmula, muito sei lá o quê, alguns professores passaram a dar aula com PowerPoint 100%, todas as aulas em PowerPoint. Não, tem que diversificar. Então, evidentemente, se você usar na sua apostila só trocadilhos, só brincadeira, vai ficar tão chata quanto a que tem só termos técnicos também. Joel Mandrade, tudo bem? Como é que está? Qualquer dúvida, você veio aqui para tirar dúvidas, ouviu o meu nome lá, falou, quero ver o que está acontecendo. Temos 3 minutos, quaisquer dúvidas, mandem mas. Quaisquer dúvidas, vírgula, mandem mas. Esse mas é a junção do pronome me com o pronome as. Mande-me as dúvidas. As dúvidas, o brasileiro geralmente usa o pronome ele, ela, eles, elas para complementar um verbo. Mande-me elas. Quaisquer dúvidas, mande-me elas. Mas a gramática diz que quando houver complemento verbal de terceira pessoa, o pronome utilizado tem de ser o, a, os, as. Então, mande-me elas, não pode ser. Tem que ser mande-me mais as. E aí o me e o as se aglutinam, formando uma palavra só. Mandem mas. Vou até escrever aqui, ó. As dúvidas com acento, vírgula, mandem mas. O que é aí, Patrícia? Ouvir sua linda voz. Nossa, Patrícia, obrigado. Patrícia hoje veio com elogio na ponta da língua. Muito obrigado, Patrícia. Então, as dúvidas mandem mas. Esse mas é junção de me com as. Podemos juntar me, te, lhe, nos, vos, lhes com o, a, os, as. Por exemplo, pegando me como exemplo, me com o, mo. Algum problema? Mande-mo. Mande-me ele. Mande-mo. Com a, ma. Alguma dúvida? Mande-ma. Com os, mos. E com as, mas. E aí, te, to, ta, tos, tas. Lhe, lho, lhá, lhos, lhás. Nos, vou até escrever aqui. Nos fica nolo, nola, nolos e nolas. Vos da mesma forma, volo, vola, volos e volas.
Fabrício perguntando, o pronome pessoal não é usado como complemento verbal. Essa eu aprendi com você em seus vídeos. O pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto não é usado como complemento verbal, mas o pronome pessoal do caso oblíquo, átono, mete-se-o-a-lhe, nos, vos, os, as, lhes, e tônico, a mim, a ti, ou tiro a, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, cuidado. Ele, ela, eles, elas são usados como complemento, sim. Porém, quando houver a preposição antes. A ele, para ele, dele, com ele, perante ele. Só assim é que eles poderão funcionar como complementos. Eveline perguntando diferença entre demais separado e demais junto. Bom, alguns autores complicam essa explicação, mas é algo que o próprio Wise traz com muita simplicidade. Demais, uma palavra só, modifica verbo, adjetivo ou advérbio. Ele trabalha demais, é um advérbio, portanto é uma palavra só. Ela é linda demais, modifica adjetivo, então é advérbio, uma palavra só. Modificou adjetivo, advérbio ou verbo, uma palavra só. Modificou substantivo, duas palavras. Ele tem dinheiro demais, ele não tem dinheiro de menos. Então, de mais, quando modificar o substantivo, e aí é o contrário de menos. Travou de novo, Patrícia? Eita! E já chegou a nossa hora. Já chegou a nossa hora, 18h18, já me avisaram aqui que eu tenho de ir embora. Muito obrigado pela presença de vocês. Sábado às 16h32, aula sobre gramática. Nem escolhi ainda qual vai ser o assunto de sábado. Como eu estou sozinho, sem a equipe técnica, eu estou meio perdido aqui, mas tudo bem. Obrigado, Nilda. As explicações são excelentes. Muito obrigado por ter vindo e espero-os sábado às 16h32. Um abraço e até lá.